O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Pós-graduação URI Erechim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. O conhecimento muda a sua vida. Olá, amigos, estamos de volta aqui no programa Expressão Universitária da URI Erechim. E hoje o nosso espaço recebe um convidado muito especial, porque é bastante conhecido de vocês, aí, de toda a comunidade. Tem um programa aqui na TV Erechim, né, e está desenvolvendo um projeto muito interessante, isso nós vamos conversar daqui a pouco. Ele é nosso diplomado no curso de Direito, e é isso que eu quero saber dele. Nós queremos saber dele, afinal de contas, o que está acontecendo na vida dele, o que aconteceu ao longo da sua carreira profissional. Logo, logo você vai perceber que o Marcos Pedotti é uma pessoa muito identificada com as nossas raízes, muito mais do que eu. Bem-vindo, Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso espaço do Expressão Universitária. O nosso tema, então, vai ser um pouco diferente, pois vamos falar da sua caminhada profissional até aqui. Prazer recebê-lo aqui no nosso espaço. Demar, o prazer é meu, especial a Expressão Universitária, que é o programa da nossa querida URI, né? Minha querida URI, onde eu me formei no curso de Direito. E dizer que é um privilégio poder estar aqui pela primeira vez, um programa com tanta audiência, e que é nosso colega aqui na TV Erechim. Olha, você me perguntaste a respeito de como é que foi depois do curso de Direito. Primeiro que eu tenho um orgulho muito grande de ter me formado no curso de Direito da URI, por tudo aquilo que eu aprendi. Na verdade, eu fui me formar depois de maduro, de adulto, já no período que eu estava trabalhando, trabalhei muitos anos com dança e senti a necessidade, numa fase da minha vida, de fazer o curso de Direito por realização pessoal. E isso me abriu portas e caminhos, né, pelo conhecimento e por aquilo que o curso de Direito traz em matéria de conhecimento na área social, né? Isso me ajudou bastante. Então, me orgulho muito de ter sido formado pela URI, onde eu faço questão no meu currículo de dizer que eu sou formado pela nossa instituição, e isso me ajudou. Eu sempre trabalhei na área da cultura, né? Sou produtor cultural nos dias de hoje, trabalhei com danças muitos anos, com entidades tradicionalistas, enfim, nesta área da cultura, e o curso de Direito veio somar exatamente o conhecimento que eu precisava para chegar onde a gente chegou, que é fazer produção cultural. Trabalhamos aí com projetos na área de cultura, falando, por exemplo, História do Sul contadas em prosas e versos, que foi o nosso primeiro projeto grande, que fala da nossa região, do Alto Uruguai, e da importância da economia e da cultura nesta região, e agora desenvolvendo aí um projeto na área cultural também, falando sobre a história dos bolseiros do Uruguai, revivendo momentos, que é uma história bonita, do norte do Rio Grande do Sul. Nós somos as últimas colônias do estado do Rio Grande do Sul e temos aí uma importância cultural muito grande, que muitas vezes as pessoas a nível de Rio Grande não conhecem. E agora vamos tentar, com esse projeto dos bolseiros, levar um pouquinho dessa história das balsas de madeira do Rio Uruguai. Então conta pra gente, então, já que tu tocou no assunto desse projeto, acredito que existe uma expectativa muito grande, a estreia é logo logo, daqui a alguns dias. Então conta pra gente como é que surgiu essa iniciativa. Eu sei que você sempre foi uma pessoa ligada à nossa cultura gauchesca, mas isso também faz parte da nossa história. Isso surgiu como? Andando por aí ou as pessoas te pressionaram, te incentivaram? Como é que surgiu? Eu completo esse ano 58 anos de idade.
Com 6 anos eu tenho fotografias dançando. Meu pai, professor de História, pós-graduado em História do Rio Grande do Sul. Então a história e a cultura, de uma forma geral, sempre esteve na família e acho que veio pro sangue. Eu sempre convivi com a tradição gaúcha. Dançador, sempre gostei de dançar. Num certo período da vida fui para a parte profissional, viajei o Brasil, viajei a Europa 2 vezes, América, Buenos Aires, curso de tango. Então, assim, trabalhei muito nesta área da cultura. E aí a gente passou a sentir a necessidade. Aí veio a pandemia, né? A área da cultura sofreu um impacto muito grande. Nós tivemos que nos reinventar. Opção minha, que eu nunca tinha feito, projetos culturais. Como eu tenho uma empresa voltada a isso, são mais de 40 anos que eu danço e que eu tenho atividade cultural, tenho um currículo em cima desse trabalho, senti a necessidade de fazer o projeto. Fiz o meu primeiro projeto falando sobre histórias do Sul, contadas em prosas e versos, prosas porque foram 10 entrevistas com 10 personalidades da nossa região, falando sobre vários assuntos, dentre eles os bolseiros. Como eu vislumbrei nos bolseiros uma história que este primeiro projeto tinha em torno de 15 a 18 minutos, era pouco tempo, vamos fazer um projeto voltado à história dos bolseiros. E aí, fomos para cima disso. Graças a Deus, a gente conseguiu aprovar o projeto, teve o mérito cultural pelo Conselho de Cultura do Estado, e aí a gente buscou o apoio das empresas e veio para os bolseiros. Projeto dos bolseiros, fantástico. Temos a estreia agora dia 31 de março, semana que vem, não sei quando o programa vai ao ar. Segunda-feira. Segunda-feira. Então, na quinta-feira, no nosso canal do YouTube, aí temos então uma rede social muito forte hoje. Para o Brasil inteiro, a gente trabalha para o mundo pela internet. Vamos ter aqui na TV Erechim também alguns episódios que queremos mostrar. E vamos ter nos nossos canais, nossas redes sociais, todos os episódios. São 6 episódios. Cada episódio nós teremos uma música que foi feita para aquele local. E vamos contar um pouquinho, reviver aí a história dos bolseiros. A gente não quer que você conte aqui exatamente o que tu vai mostrar, mas alguma coisa você precisa nos dizer. Por exemplo, eu tenho muita curiosidade, nós todos, acredito, temos muita curiosidade em saber, porque a gente estava até comentando um pouquinho antes do início da gravação desse programa, que isso é uma história linda, maravilhosa. Eu acho que não tem uma pessoa que não vai ficar interessada em assistir esses programas. O que, para ti que conhecia e conhece bem esse lado assim da história dos balseiros, o que te revelou, afinal de contas, toda essa produção? Porque sempre tem aquele algo mais. Bom, nós o projeto, o nome dele é TV Sangue de Gaúcho, que é o canal do YouTube, apresenta Revivendo a História dos Bolseiros do Uruguai. O que nós tentamos fazer? Resgatar subsídios nos dias de hoje e contar um pouquinho desta saga dos bolseiros. Não é contar a história já foi contada, historiadores, pesquisadores já fizeram esse trabalho. Cada um vai contar a sua história. Vai contar a sua história. Eu estou fazendo o quê? Ainda existem alguns bolseiros vivos, então nós fomos para a casa desses bolseiros. Por exemplo, seu Pedro Mendes, 94 anos, viajou com as balsas. Seu Hipólito Taborda, lá de Faxinalzinho, viajou com as balsas. Assim como tivemos, não vamos dizer o nome de todos, vários na Costa do Rio que a gente entrevistou, inclusive 2 mulheres que eram lavadoras de roupa e que lá na Volta Grande, em Alpestre, elas moravam na barranca do rio e as balsas passavam e algumas balsas paravam ali. Então porque às vezes o rio baixava e a balsa não podia seguir. Era uma enchente falsa, como eles chamam. Porque a história é muito bonita, eu vou deixar aqui alguns pontos. Então, às vezes, o cara saía daqui do Goiuém, chegava ali na Volta Grande, na Foz do Chapecó, e tinha que parar porque não era uma enchente suficiente para ir até São Borja. E essas mulheres iam em cima das balsas de madeira para lavar a roupa. Então, elas contaram essa história. Então, nós fomos buscando com remanescentes, com pessoas que tiveram contato com os bolseiros, nos dias de hoje, que contam que é essa pequena história. E nós, claro, junto com Clóvis Mendes, que é filho do seu Pedro Mendes, que também é músico, artista, enfim. Tivemos aí entrevistando, por exemplo, o professor Nelson dos Santos, lá de Nonoai, que é um historiador, mestre em história, que tem um livro escrito sobre os bolseiros. E a gente foi buscando fragmentos dessa história, fomos em loco mostrar as imagens com drone. Por exemplo, o Salto do Yucumã, que era o Salto Grande,
que era a maior barreira que nós tínhamos nessa saga dos bolseiros, e a gente vai mostrar isso nos dias de hoje. Então, tivemos lá no Salto do Roncador, tivemos em São Borja, estivemos em Porto Xavier, em Porto Lucena, em Porto Vera Cruz, tivemos na Volta Grande, no Goiuém, lá em Itá, que tem um museu do bolseiro, que eu recomendo que vocês visitem, onde tem lá uma pessoa que é o proprietário do museu, a pessoa que é o responsável do museu, que nos falou assim, e tem um acervo histórico muito bonito. Então esse projeto eu não vou entrar em detalhes, mas vale a pena as pessoas assistirem, porque os balseiros andavam de 600 a 700 quilômetros no rio, nos períodos de enchente. O rio tinha que estar no mínimo, em 6 metros acima do nível normal. O ideal seria de 10 a 11 metros. O rio tinha que ter um ponto de balsa, ele não podia estar enchendo, porque ele enchendo ele fica mais alto no meio, então as balsas caíam pelos lados. Então tinha que estar um ponto de balsa que o rio tivesse nivelado. Então tem uma série de coisas que a gente vai contar nessa nossa websérie que vale a pena assistir. Claro que não vai ser tudo aquilo que se tem de história, porque em 6 episódios de em torno de 50 minutos não se esgota o assunto. Mas eu espero dar continuidade e nós temos subsídios para quem sabe fazer um outro projeto e continuar. TV Sangue de Gaúcho, nosso canal no YouTube, aproveito aqui, Ademar, para divulgar. Sim, com certeza. Tem que se inscrever no canal e assistir, que vale a pena em qualquer parte do mundo aí assistir. A partir do dia 7 de abril teremos o primeiro episódio, que é na quinta noite, às 20 horas. A gente sabe, Marcos, que para o desenvolvimento de um projeto dessa magnitude é preciso muito apoio. Só vontade não chega. Como é que está sendo essa repercussão? Eu sei que você acaba de falar que tem um apoio da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado. Só isso é o suficiente ou ainda existem muitas barreiras para serem superadas, assim como os balseiros que precisavam de percorrer tantas distâncias? Bom, o nosso projeto é a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, via LIC, é um projeto de Lei de Incentivo à Cultura. Nós precisamos aprovar o projeto, ver a viabilidade, se é viável ou não, e depois tem que ter também a aprovação do Conselho de Cultura do Estado, que é o nosso caso, foi apoiado, e teve o mérito cultural avaliado pelo Conselho e passou. E temos que ter empresas que banquem com impostos, né? Então, na realidade, é uma lei de incentivo à cultura, que é um dinheiro de imposto destinado a fazer cultura. Olha, os valores, tu normalmente faz uma lei de incentivo à cultura, tu faz ela um ano antes. Tu trabalha um ano antes para depois você desenvolver. Bom, todo mundo sabe que os preços e os valores, só no combustível, a gente sabe que muda de um ano para o outro, principalmente nesse período, com essa crise que o mundo vem enfrentando. Então, muitas vezes a gente faz o projeto e consegue pagar a despesa, manter. Mas não é fácil, não é fácil. Tem muita coisa que a gente faz com amor. E tem que haver dedicação. Se você não se dedicar, se você não entrar no projeto, se você não se empenhar, se você não estudar, o projeto não vai, né? Então é um projeto, para você executar um projeto desse, vai um ano e meio, do começo de se inscrever o projeto até a execução. E depois tem a prestação de contas, porque nada disso é pega o dinheiro e gasta como quer, não. Existe uma conta, todo mundo quem conhece o projeto cultural sabe, uma conta específica no banco, que só movimenta e só paga aquilo que está previsto dentro, né, da rúbrica do projeto. Então é bastante árduo. E se corre o risco no final, né, de eventualmente poder ter uma coisa cruzada. Não é o nosso caso, não é o primeiro projeto, e a gente faz com muita seriedade. E todas as pessoas que participam têm lá, né, o seu cachê que a gente remunera para que as pessoas também não trabalhem de graça. Vou dizer para ti, editar um programa como este, um projeto de 6 programas de 1 hora, tu sabes, tu és da área, há muitos anos da área, é bastante edição. Tem um custo bastante grande, mas graças a Deus tivemos o apoio de algumas empresas, até se tu permitires, porque isso é público, né? Sai no Diário Oficial, inclusive todas as pessoas podem acessar. Nós tivemos o apoio aqui de Erechim do Master Supermercados, tivemos o apoio da Plax Metal, em Passo Fundo da JR Cimentos, da Dicanale Transportes e da Andretta, da empresa Andretta Mineradora. Então, nós tivemos 5 empresas que nos apoiaram, né, destinando parte do seu orçamento na área do ICM para o projeto.
E estamos já preparando um próximo. Vem aí, aguardem. Novidades. Temos coisa já bastante boa aí pela Mas frente. pelo que a gente sabe, você tem também uma boa equipe por trás que te ajuda nessa produção, porque sozinho a gente não faz nada. Não, então é importante, a gente sabe da sua parceria com essas pessoas, com essa empresa, que realmente vem trabalho, eu tenho certeza que prepare-se, porque o primeiro programa é quando, afinal? O primeiro vai ao ar, está programado pela programação da LIC, dia 7 de abril. Então, dia 31 agora do 5, nós teremos um live ao vivo, lá de Passo Fundo. Porque dia 31 agora de março. 31 de março. Para deixar bem claro e retificar se eu errei. 31 de março, lançamos às 20 horas, que é na próxima quinta-feira, em Passo Fundo, lá no Clóvis Mendes e o grupo Os Balseiros, que é meu parceiro nesse projeto, né, que é filho de balseiro e escritor e músico, artista há muitos anos. E vamos fazer então o lançamento. E na semana seguinte, na quinta-feira do dia 7 de abril, teremos o primeiro episódio às 20 horas, já mostrando a largada do que vai ser o projeto dali para frente. E isso vai ficar nas redes sociais à disposição de quem quiser lançar mão, quiser baixar, assistir em qualquer momento. Depois que os programas forem ao ar, isso permanece aí e está disponível sem custo. Qual é o primeiro programa? Dá para adiantar? Aonde? O primeiro programa, bom, serão 6 episódios então. Tá? Pode até citar quais os Começamos no Porto Goiôem, aqui próximo a Chapecó, que era o ponto de saída das balsas. Elas vinham de outras localidades, mas ali era de onde dava-se a largada, Porto Goiôem. Depois o segundo episódio vai ser a Volta Grande, lá na Foz do Chapecó, que é alpestre do lado do Rio Grande do Sul. É o ponto extremo do Rio Grande do Sul, o ponto mais setentrional do Rio Grande. Depois nós vamos ao Salto do Icumã, Derrubadas, isso já está pronto. Sim. De Derrubadas nós vamos a Porto Veracruz e Porto Xavier, mostrar o roncador e a importância daquela região. Teremos Porto Lucena, que é no meio, e por final vamos a São Borja. São Borja era onde chegavam as balsas. Para ter uma ideia, lá em São Borja, o rio tem 1.300 metros em alguns lugares. Aonde as balsas paravam, do outro lado de São Tomé, tinha épocas que era tanta balsa que se atravessava o rio, 1.000 e poucos metros de largura, por cima das balsas. Então o rio ficava coberto de balsas de madeira. Esta madeira era extraída aqui na região do Alto Uruguai, na parte do oeste na região de Chapecó, Santa Catarina, na região do Rio Grande do Sul. Era transportada em toras ou então beneficiadas, madeiras serradas, tinham serrarias. Da região de Itaí a toras, amarrado com cipó, né? Guaibê, o cipó especial, depois os arames, né? Vieram arame. Mas o cipó era o que mais resistia porque ele não apodrecia, porque a balsa era preparada 1 ano, às vezes ficava 1 ano sendo preparada. Se tu amarra com arame, ele pode enferrujar e apodrecer embaixo d'água, o cipó não apodrece. Tem alguns detalhes. Daí se misturava cedro, porque o cedro flutuava mais, já o pinheiro, né? A nossa araucária mais pesada, ela podia afundar, dependendo do quanto tempo permanecia dentro da água. A balsa carregava em torno de 600 dúzias, às vezes unia 10 balsas, então de 600 vezes 10 são 6.000 dúzias de madeira. Demorava da saída do ponto de balsa do rio até São Borja de 5 a 6 dias, dia e noite. Né? Se o rio tivesse mais cheio, a correnteza era maior, demorava menos. Se fosse o rio com menos água, demorava mais. Então são detalhes aí que vai estar no projeto, vou sair o interesse. Dá para dizer que essas balsas seriam o nosso navio de hoje? Não, eram jangadas de madeira. As balsas eram madeiras que boiavam, que eram conduzidas. Considerada digamos, a função. Hoje não se usa mais isso, mas se usa um transporte hidroviário. Não, é que a balsa de madeira que eu estou falando não é a balsa da travessia de rio. Eu sei. É a balsa que desce conduzindo. Se tirava a madeira daqui, era levava para São Borja, de lá ela ia para o Porto de Buenos Aires e era exportada para a Europa. Essa madeira foi muito usada na reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Por isso que o apogeu, o auge da saca dos balseiros foi na década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial. Essa madeira ia para a Europa, só madeira de primeira. Então era conduzida, era uma forma econômica que se tinha de ganhar dinheiro na região. Tá? Antes das balsas de madeira existiram as piráguas, que eram balsas que levavam, daí sim, eram navios
barcacinhas feitas de madeira que levavam somente rio abaixo muito produto aqui produzido na região, tipo erva mate canchada, açúcar, cana, cachaça, açúcar mascavo, rapadura, derivados do leite e do porco, salame e queijo. Então essas piráguas, elas desciam, lá quando chegavam em São Borja, elas eram desmanchadas e vendia-se a madeira, porque eles iam parando na beira do rio e vendendo os produtos que eram produzidos aqui na região. E depois voltavam de trem. Então toda a volta de São Borja para a nossa região, principalmente para Erechim, a região daqui da volta de Erechim, vinha de trem até Erechim, ou então de caminhão, até a cavalo foi subido, e tem casos que subiam a pé. Olha, a história dos balseiros eu diria o seguinte, Marcos, que cada programa desses não é uma aula de história, é a história. É uma história com seus componentes, com as suas realidades, com as suas dramaticidades, que acredito que eram muitas. Então você falava que demorava de 5 a 7 dias para fazer todo esse trajeto. Para descer. Para descer. E mais 5, 10 dias para subir. Sim. Eram colonos, agricultores, que trabalhavam na beira do rio, ou então o pessoal que trabalhava com madeira, na época das serrarias. Eu não sei se você fala ao longo do programa, nessa tua produção, mas me veio essa curiosidade. Quantas pessoas trabalhavam numa balsa dessa natureza? Numa balsa normal, uma balsa... Porque existia a balsa e o remorque. O remorque era quando juntava várias balsas. Sim, daí faziam 100 metros comboio de balsa. De barco. 200 metros de balsa. Era um comboio. Chamava-se de remorque. Uma balsa normal tinha 4 remos, que era remado, não tinha motor, era remo. Então, cada remo vai 2 remadores. Então, 4 remos são 8 pessoas. Se tinha gente sobrando, que às vezes não tinha pessoal para trabalhar, poderia ir 16 remadores. Mas ia um prático e um cozinheiro. Então, o prático e o cozinheiro, 2 pessoas certas. 8 remadores, 10. No mínimo 10 pessoas. Vocês imaginem São Borja, na época do Fora das Balsas, São Borja tinha em torno de, segundo os números, em torno de 8 mil pessoas. Descia em período de balsa, de rio, quando dava enchente, 1000 balsas. Vezes 10, 12, 15, 16 pessoas, São Borja, de uma hora para outra, tinha 10 mil pessoas, além da população de São Borja. Olha como é que funcionava também a parte econômica, que não era só levar a madeira por levar, mas a parte econômica, e não era só a madeira em si, depois, ao longo do tempo, foram outros produtos também. Outros produtos, mas aí é aquela história. Outro processo. É um outro processo. Na realidade, as balsas eram uma hidrovia que só pode ser usada em período de enchente. O Salto do Yucumã, vale a pena assistir as imagens, nós filmamos de drone, ele tem que ter 10 a 12 metros para cobrir ele. Não cobre, ele Senão fica não passa. Não passa. Não existe barco que passe lá de forma alguma. É o maior salto longitudinal do mundo. São em torno de 1.800 metros de queda de água. Ele cai, o rio Uruguai vai para o lado argentino, do outro lado da Argentina, e ele cai para o lado do Brasil. É no Parque Estadual do Turvo, também é visitável, questão de programar, para entrar dentro do parque, tem que fazer uma programação, agendar, mas é um passeio maravilhoso. E vou dizer para vocês, nós estamos trabalhando com cultura, mas eu sempre digo que a cultura anda muito próximo do turismo. Sim. E às vezes a gente viaja para o exterior para conhecer coisas diferentes, e nós temos aqui, no Alto Uruguai e na região das Missões, uma gama de locais históricos que vale a pena conhecer, levar as crianças para conhecer, porque são belezas naturais inigualáveis. Saindo do Alto Uruguai, se chega às Missões, porque depois ali daquela região de derrubadas, nós entramos na parte das Missões. Aí o rio começa a ter mais remanso, não tem mais tantos obstáculos, e começa então já emparelhada ali para baixo, já tinha até motor e lanche que puxava essas balsas. Eu estou pensando lá adiante, Marcos. Eu sei que nós temos 2 minutos só de programa ainda, mas resumidamente, você deve receber convites para falar desse projeto, até falar sobre como é que era essa epopeia. Olha, eu já recebi convites e a gente está à disposição, se alguém estiver assistindo, culturalmente não custa nada, despesa de viagem, a gente vai falar sobre a epopeia, ou sobre a saga dos balseiros, como eu tenho dito. É um assunto bem interessante, eu não sou historiador, minha formação é na área do direito, mas
Hoje eu sou um curioso na área da cultura e da história. Quero agradecer a Expressão Universitária, ao Ademar, à nossa querida Uri, pela oportunidade e dizer que eu estou à disposição. Só entrar em contato conosco, o telefone é 54 999 82 1313. Ou então, lá com o Ademar, na Uri, que ele entra em contato conosco, estamos à disposição. Posso levar assim, essa história a qualquer rincão e será um prazer. Você certamente terá excelentes imagens também para mostrar, né? Vai ficar à disposição aí no YouTube, TV Sangue Gaúcho, nosso canal lá, eu deixo à disposição para que todos assistam imagens. Nós temos sobrando, muita imagem. Falei no programa de hoje com Marcos Pedotti, que é nosso diplomado do curso de Direito e que resolveu caminhar por outras paragens. Graças a Deus, Marcos, assim a gente vai ter oportunidade de assistir essa produção maravilhosa que vem por aí. Grato pela sua atenção, pela sua disponibilidade, estamos sempre à disposição. Mais adiante, quem sabe, de falar de outros projetos que você venha desenvolver. Muito obrigado. Somos lá, minha família, 3 formados em Direito pela URI. Eu, minha filha e a minha esposa. E quem sabe um dia a gente faça um programa especial, então, com os Podemos 3. fazer com a família, com Vamos certeza. combinar. Será um prazer. Com certeza. Grato mais uma vez, Marcos, pela sua atenção e por ter vindo aqui no nosso espaço. E a você aí de casa, que semanalmente nos prestigia também agora, então, o projeto desenvolvido por o Marcos Pedotti a partir do dia 7 de abril. Um abraço a todos, até a semana que vem. Bem-vindo aos destinos do Norte Gaúcho. O Norte Gaúcho é uma região rica em biodiversidade natural. Venha entrar em contato com uma linda natureza e cenários únicos de belos parques e reservas naturais. Atividades com muita adrenalina e aventura. É de tirar o fôlego. Conheça os mais lindos lugares do Norte Gaúcho. Acesse www.destinosnortegaúcho.com.br.